Olá, candidatos, chegamos à nossa 15ª aula e você que assistiu a 14ª e confiou novamente, falou assim, não, vou assistir a 15ª aula realmente, tá? Parece capítulo de novela, ele fala um pouquinho e deixa um pouco a próxima aula, mas é que a gente é dinâmico mesmo e tal, às vezes fala, explica e traz demais e não dá tempo de fazer tudo que estava programado, tá? Então, tem um planejamento sim, mas às vezes a gente quer enriquecer mais a formação e acaba trazendo para a próxima aula. Então, muito obrigado por assistir a aula 15, vamos nessa, vamos para cima, vamos com tudo, porque agora eu vou ter que dar o mesmo tratamento para o seno para a função cosseno. Bom, a gente vai trazer a função cosseno. Como eu já expliquei bastante detalhes da função seno, então a função cosseno acaba saindo meio que de graça assim para nós, ela acaba meio que caindo no colo como um brinde, né? Mas não podemos deixar de fazê-lo. Eu não posso falar assim, ó, faça a mesma coisa para o cosseno. Não, tem algumas diferenças, tem algumas sutilezas que eu preciso comentar. Então, vamos lá. E a tangente também é um pouco diferente. Né? Vamos lá. É assim, ó. Pega o ciclo trigonométrico, você já sabe a história dos quadrantes, né? Já conhece isso, o estudo dos quadrantes. E aí a situação é a seguinte, assim como o seno era o eixo y, no cosseno nós temos como eixo, né, os valores em x. Então vou até fazer com outra cor aqui, ó. Os valores de cosseno. Basicamente, a história é a seguinte, né? O cosseno começa aqui, cosseno, né, é em relação ao eixo x, então a gente vai repassar os valores aqui rapidão com você. Cosseno de 0 era 1, lembra? A extremidade tinha que estar no eixo x. Então ele começa valendo 1 e a medida vai ficando cada vez menor, né? Então dado um ângulo aqui, ó, dado esse ângulo, o cosseno é menor. Por quê? É a medida em relação ao eixo x. Aí. Então, ele começa valendo 1, os ângulos vão subindo e as medidas vão diminuindo, até chegar aqui no 90 graus, aonde no 90 graus em especial o resultado dá 0. Quando você acha que vai ficar melhor a coisa, né, você passa para ângulos do segundo quadrante. Quando o ângulo vai para o segundo quadrante, o cosseno vai acompanhando por aqui, ó. Tá no 0, ó. Vai ficando negativo, 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 até chegar no 180. Quando chega aqui no 180 graus, é o fundo do poço para o cosseno. É o valor mais distante à esquerda, que é menos 1. Então, cosseno de 180 vale menos 1. Aí vamos para o 270, né? O cosseno está aqui, ó, no menos 1. E aí você vai aumentando o ângulo. Quando você vai aumentando o ângulo, a medida do cosseno vai voltando ao 0. Então, cosseno de 270 é 0. E por último, né? Você vai fazendo o cosseno novo, o ângulo vai aumentando e o cosseno volta onde tudo começou, que é 1. Então, o cosseno de 360 e de 0 é a mesma coisa, onde coincide 1. Beleza? Muito bem. Trazendo esse comportamento gráfico agora, né? Quando você vai fazer essa análise por meio de um gráfico, a situação fica do seguinte modo. Repare que o cosseno também está travado entre menos 1 e 1. Isso é importante. Com valores um pouquinho diferentes. Então vamos lá. Aqui, 90, 180, 270, 360. Aqui. Aí, 90, 180, 270, 360. Na última aula eu falei exatamente que a gente usa a medida em radiano, né? Então, se você quis dar uma de malandro lá e pular para a aula 14 sem ver, para a aula 15 sem ver a 14, recomendo que você volte lá, né? Sem que ninguém veja, vai lá e volta e assista de novo. Aqui, 1, embaixo, menos 1. E agora vamos dar a dinâmica do negócio. Qual que é a dinâmica? Simples. Quando começou no 0, o resultado era 1. Então, 0 e 1. No π sobre 2, no 90 graus o resultado é 0. Então, os valores começaram altos,
baixaram até zero. No 180 chegou no fundo do poço, o fundo do poço é o menos 1. Aqui, menos 1. No 270 voltou a ser zero. E no 360, que é a mesma coisa que o zero, né? Volta-se a ser 1. Ou seja, como que ficou descrito o movimento? Assim, ó. Desce, desce e se recupera. Repare, esse comportamento de cosseno, ele vai continuar, porque você pode começar uma nova volta e a parada vai continuar do mesmo jeito, né? Vai começar a descer e vai fazer o mesmo comportamento que o outro. Aqui é a mesma coisa, ó. Descer, desce e assim sucessivamente. Então, essa onda aí, ó, ela ocorre, né, com o avanço de x, tanto para a direita quanto para a esquerda. Note, essa aqui é o gráfico de f de x igual a cosseno de x. Dado um valor em x, calcula-se o cosseno e registra no gráfico. Dado outro valor em x, calcula o cosseno e registra no gráfico. O registro desses valores sai essa curva aí. Como é função, tem domínio, tem imagem, e como trata-se de uma função trigonométrica, tem o chamado período. Vamos lá? O que é o domínio? Domínio é o eixo x, são os valores de x. Nesse caso, você pode puxar o x tanto para a direita quanto para a esquerda, que vai existir função. Então significa que o domínio são todos os números pertencentes aos reais. O que é a imagem? Imagem são os valores de y. Repare que essa função está travada aqui entre menos 1 e 1. Você pode puxar para a direita, pode puxar para a esquerda, que ela fica amarradinha entre menos 1 e 1. Então, a imagem vai de menos 1 até 1. E o período? Bom, o período é o seguinte. O período é necessariamente o tempo que demora para fazer uma curva completa. Começou aqui, ó. Retomou aqui. Aqui começa de volta. 0, 2π, então o período é 2π. Ou seja, a cada 360 graus começa tudo de novo, beleza? Muito bem. Você olha para o gráfico do seno no final da aula 14, cosseno agora no início da aula 15, e fala assim, Brian, não serve para nada, cara. Que é isso? Você está ficando louco. Isso aqui é Enem. Enem é fácil. O Enem, quando surgiu em 1998, tinha como objetivo Exame Nacional do Ensino Médio, avaliar o ensino médio. Hoje é passaporte para entrar em faculdade, conseguir boas bolsas, conseguir até mesmo acesso em cursos de engenharia, cursos de um modo geral, tem acesso por meio do Enem. Por isso que você está sentado aí estudando para o Enem, porque você sabe a importância que o curso tem. Quando o Enem ganhou importância, ele também ganhou coisinhas mais legais, problemas mais divertidos, né? Coisinhas mais assanhadas, mais sofisticadas. E aí, você precisa conhecer isso. Gente, estou falando sério, você que está me assistindo aí, você precisa saber disso. Porque possivelmente aparece alguma coisa envolvendo toda essa história aqui. E é exatamente o que eu separei. 3 questões, depois eu falo de tangente e apagamos a luz, vamos para a próxima aula, também é trigonometria, tá? Mas você precisa conhecer tudo isso. Passei toda a teoria, coisa linda e tal. Eu acho que se você não aplicar isso, não faz o menor sentido. Eu sempre falo que não adianta nada o cara ser um mestre da aplicação teórica. O cara você tem que usar a teoria ao seu favor. Só que também eu não posso sair igual um louco resolvendo situações se você não sabe do que eu estou falando. Acho assim, Brian, mas eu duvido muito que apareça questões de trigonometria. Falei, olha, todo ano aparece. Todo ano aparece uma questão ou outra de trigonometria. E esse tipo de problema é o que está mais em foco aí, é o que está mais em evidência nos últimos Enems, tá? Então, nas últimas provas do Exame Nacional do Ensino Médio, parece bastante problemas dessa categoria, beleza? Então vamos lá, vamos brincar, vamos aplicar toda essa teoria aí para ficar feliz, para você se sentir bem, principalmente para você ver para que serve o troço, né? Traz na tela, né? Vamos fazer igual o Marcelo Rezende, eu quero imagens aqui, ó, na tela. Seguinte, se f é uma função de r dada por f de x igual a 2 elevado a seno x mais 1, o produto do maior valor pelo menor valor que f assume é igual a quanto? Fechou? Então, ele pergunta qual que é o produto, né, do maior pelo menor valor. Aí, você rapaz que está me assistindo aí,
tem aquela formação básica bacana, né? A minha formação básica, quando comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar em oficina mecânica. Muita gente começa trabalhando em obras, outros começam trabalhando de ajudante, auxiliar. Quando você fala no produto, não é aquela moça que está passando, tá? Por favor. Quando você está trabalhando lá no chão da fábrica, eu comecei trabalhando em oficina mecânica, a rapaziada na obra fala assim, ó o produto lá. Não, não é isso. Produto é o quê? Multiplicação, tá? Então não vamos vulgarizar você, as mulheres, por favor. Produto, multiplicação. Beleza? Então não faça isso, não vulgarize as mulheres. Então é o seguinte, ó, eu quero saber qual que é o produto, qual é a multiplicação do maior pelo menor valor. Você fala assim, professor, capaz que eu vou saber isso aí. O produto do maior pelo menor valor. Pensa um pouquinho. Professor, não adianta, eu não vou conseguir fazer. Não faz assim, não pense assim. O que eu acabei de falar para vocês, né? Seno de um ângulo, ele é travado. Isso aqui pode mudar o valor que você quiser. O resultado disso é travado. É um número que vai no máximo até 1 e vem até aqui embaixo no menos 1. Qualquer valor do seno, se você não viu a aula 14, por favor, dá uma olhadinha na aula 14, lá no finalzinho. Qualquer valor para seno está travado entre menos 1 e 1. Então, esse cara aqui, ó, vai no máximo até 1. E no mínimo até menos 1. Ou seja, 2 elevado a seno de x mais 1 está aqui embaixo, vai no máximo ficar assim, ó, 2 elevado a primeira mais 1. Esse valor vai no máximo atingir 1. Ou, na pior das hipóteses, ele vai ser 2 elevado a menos 1 mais 1. Entende a ideia? Toda vez que você fala sobre máximos, tem que pensar assim, ó, isso aqui é travado. Seno e cosseno é travado entre menos 1 e 1. Logo, quanto que é 2 elevado a primeira mais 1? Concorda que dá 3? Que 2 elevado a primeira é 2, mais 1 dá 3. 2 elevado a menos 1 mais 1, só assim, professor, aqui eu não lembro. Então vamos lá. Expoente negativo, fração. 2 elevado a menos 1 é a mesma coisa que meio. Expoente negativo vira fração, mais 1. Denominadores diferentes. Como os denominadores são diferentes, a gente vai ter que dar um jeito nisso. Vamos trazer aqui. Meio. Você concorda com o que eu vou fazer agora? Aqui, ó. 2 sobre 2. Entende o que eu quero fazer? Ó? Meio mais 1. Só que 1 pode ser escrito como a divisão de 2 por 2. 2 por 2 também é 1. Então você adapta para resolver o problema. Que dá 3 meios. Ou, se você preferir, 1,5. A pergunta que ele fez é: qual é o produto do maior pelo menor valor? O maior valor a gente encontrou 3, né? Para x igual a 1. E o menor valor a gente encontrou 1,5. E 3 vezes 1,5 dá 4,5. Letra A, a resposta. Beleza? Trouxe lá, então, o produto do maior pelo menor valor. Lembre-se, seno e cosseno é sempre travadinho entre 1 e menos 1. Tá? Esse é o segredo, entre 1 e menos 1. Beleza? Muito bem. Vamos para a próxima questão, então. Próximo problema. Quero imagens, traz na tela para mim. Diz o seguinte. Medindo o t em horas, o t está entre 0 e 24, a sirene de uma usina está programada para soar em cada instante t, em que seno de πt sobre 6 é um número inteiro. De quantas em quantas horas a sirene da fábrica soa? Então repare que esse é um problema um pouco mais sofisticado que o anterior, porque você tem agora, ó, seno de πt sobre 6. Então essa expressão, essa função trigonométrica, vai necessariamente falar para nós de quanto em quanto tempo soa a sirene. Só que ele disse o seguinte: só soa a sirene caso esse resultado seja um número inteiro. Ora, para ser um número inteiro, você vai ter que ver comigo aqui a seguinte situação. Quando você fala lá no ciclo trigonométrico, e aí eu vou trazer para você aqui.
Uma função de seno, né? Uma função de seno, você tem a seguinte situação. Ela assume valores inteiros em pontos bem definidos. Olha só, aqui ela vai assumir um valor inteiro, no caso, 0 graus. Aqui, que é 0 radiano também, né? Aqui também dá valor inteiro. O seno nesse ponto dá quanto? Dá 1. Quanto que ele vale? 90 graus ou π sobre 2 radiano. Aqui é 180 graus ou π radiano. Também dá um valor inteiro. E aqui, 3π sobre 2, que é a mesma coisa que 270 graus. Então, repare o seguinte. Como essa expressão é seno, né, ela é travada dentro do ciclo trigonométrico. E para que o resultado fique inteiro, acontece o seguinte, ou o seno, vamos lá agora, vamos pensar, fazer essa análise aqui, ó. Ou o seno de πt sobre 6 vai dar 0, primeira possibilidade inteira. Seno de πt sobre 6 vai dar 1. Ou ele dá 0 de novo, né, na continuação. Seno de πt sobre 6 dá 0 de novo. Ou seno de πt sobre 6. Seno de πt sobre 6 dá menos 1. E aí volta tudo de novo lá no 0. Repare o seguinte, ó. Para dar esse 0, o ângulo tem que ser 0. Então, para que essa expressão seja igual a 0, eu tenho que πt sobre 6 tem que ser 0. Primeira possibilidade aqui, ó. Segunda possibilidade, para dar 1, para que o resultado seja 1, nós temos que o ângulo precisa ser 90 graus, ou π sobre 2 radiano. Vem cá. πt sobre 6 tem que ser igual a π sobre 2 radiano. Usa esse ângulo sempre em radiano, tá? Esse outro 0 é por outro motivo, é por causa desse cara aqui, ó. O seno dá 0 de novo em 180 graus ou π radiano. Vem cá. Para que esse seno dê 0, o nosso πt sobre 6 tem que ser igual a π radianos. E para que o seno seja menos 1, tem que acontecer isso aqui. Tem que acontecer de 3π sobre 2. O ângulo tem que ser 3π sobre 2. Ou seja, πt sobre 6 tem que ser igual a 3π sobre 2. Então é muito importante que você entenda o seguinte panorama, o que está acontecendo aqui, ó. Para que toda essa história aconteça, você tem que verificar qual é o valor de cada ângulo. E aí sim você tem condições de terminar de resolver o problema. É claro que agora vai ficar bem pouco sofisticado aí, né? Porque vamos cair em equações bem simples de resolver. Acompanhe comigo. Primeira equação que a gente precisa resolver. πt sobre 6 igual a 0. Equação bem simples de resolver, ó. O 6 que está dividindo passa multiplicando. Então vai ficar πt igual a 0. O π que está dividindo passa multiplicando, passa dividindo. T igual a 0. Primeira equação. A segunda equação que a gente precisa resolver é essa aqui, ó. πt sobre 6 tem que ser igual a π sobre 2. Note o seguinte, ó. Dá para cortar esses dois π aqui, porque eles estão dos dois lados da equação. E aí, vai ficar assim, ó. T igual a 6 sobre 2. Por que 6 sobre 2? O 6 que estava dividindo, passa lá para o outro lado multiplicando. 6 sobre 2 é 3. Ou seja, a sirene toca é 0, 3, depois, vamos ver? πt sobre 6. A próxima equação que a gente tem que fazer é π. Preste atenção agora, muito cuidado, ó. Corta-se o π, vai ficar t sobre 6 igual a 1. Se cortou o π do outro lado, só cobrou 1. E aí passa o 6 multiplicando. T igual a 6. Então nós descobrimos que a sirene toca a 0, às 3, às 6. E agora vamos ver o próximo. πt
sobre 6 é igual a 3π sobre 2. Reparem, corta-se o π, pega o 6 e passa multiplicando, então vai ficar assim, ó, t é igual a 6 vezes 3 dividido por 2. 6 vezes 3 dividido por 2 dá 9. Poderíamos continuar, mas eu acho que não é necessário, né? Se a sirene toca às 0, às 3, às 6 e às 9, vamos lá dar uma olhadinha nas alternativas, vamos dar uma olhada nas possibilidades. De 6 em 6 horas? De 4 em 4 horas ou de 3 em 3 horas? De 3 em 3, né? Toca 0, 3, 6 e 9. Então, resposta correta, a letra C. Perfeito? A sirene toca de 3 em 3 horas. Perfeito? Muito bem. Dá uma olhadinha ali na outra questão, eu vou lendo com você enquanto eu apago o quadro. Diz assim, ó. Suponha que durante certo período do ano, a temperatura em graus Celsius na superfície de um lago possa ser descrita pela função que está lá, uma função de cosseno. E aí ele diz assim, ó, sendo o T, o tempo em horas medido a partir das 6 da manhã. Ele faz algumas perguntas. A primeira delas, qual a variação de temperatura no período de 24 horas? E a segunda delas, a que horas do dia a temperatura é 23 graus? Então, repare que esse tipo de problema, né? Às vezes você fala assim, ah, não serve pra nada esse tipo de coisa. Gente, dá uma olhadinha de volta aqui na historinha que ele falou, ó. Durante certo período, a temperatura na superfície de um lago. Olha aqui, ó. Superfície de um lago. Será que não serve para nada mesmo medir a temperatura na superfície de um lago? Será que se a gente não souber qual é a temperatura na superfície do lago, a gente não pode determinar se os peixes vão estar vivos? Se no inverno eles vão morrer por frio, né, pela diferença de temperatura? E se a diferença de temperatura for muito grande, será que as algas e os peixes vão conseguir sobreviver ao longo de um dia? Então, entenda que todo e qualquer problema matemático, tá? Ele tem um motivador, ele está ali para resolver algum tipo de situação. E aqui é uma delas, tá? Ele comenta sobre a temperatura de um lago. E ele fala que a expressão é essa aqui, ó, FT, colocou F maiúsculo, FT é igual a 21 menos 4 cosseno de π sobre 12t. Muito bem. Ele falou que a temperatura é medida a partir das 6 da manhã, e aí ele quer saber num período de 24 horas, né? Olha só, no período de 24 horas, a situação aqui é a seguinte, né? Você num período de 24 horas, você tem que pensar da seguinte modo. Essa expressão aqui, ó, essa expressão, ela é travada. Essa expressão é travadinha. Por mais feio que pareça, né, essa expressão ela é bem travada. Cosseno de qualquer coisa vai ser no máximo 1 e no mínimo menos 1. Então, quando você fala na variação de temperatura, né, a variação de temperatura ela é dada exatamente pelas variações do cosseno. O 21 não vai mudar, o 4 não vai mudar, o que vai mudar é o cosseno. Perfeito? Então, entenda comigo o seguinte, para responder a questão de qual é a variação da temperatura, você vai substituir pelo maior valor possível 4 e pelo menor valor possível, que é menos 1. Então vai ficar assim, ó, a variação será dada de que jeito? 21 menos 4 vezes 1 é uma possibilidade, e a outra é 21 menos 4 vezes menos 1. Entende? Você pega toda a parte de cosseno ali e troca pelos possíveis resultados, que é 1 e menos 1. Aqui vai dar 21 menos 4. 21 menos 4 dá quanto? Dá 17 graus Celsius. Certo? 21 menos 4, 17. E o outro, 21 mais 4, que dá quanto? 25 graus Celsius. Tá aí.
Então, a temperatura ao longo desse lago, né, ela é uma temperatura que está variando de 17 a 25. Ao longo do dia, né, ele começa a contar de 17 a 25. Letra A respondida. Qual é a variação de temperatura no período de 24 horas? Está aí, de 17 para 25 graus. Está sempre dentro dessa faixa etária. Para resolver a letra B, ele faz uma outra pergunta. Ele diz para você o seguinte: a que horas do dia a temperatura atingirá 23 graus Celsius? Né? E aí, nós vamos comentar isso com você. Olha só. Para que a temperatura atinja 23 graus Celsius, você quer saber qual é o tempo, em que hora do dia isso acontece. Vem cá, vamos lá. Você quer que a temperatura seja 23 graus Celsius. E você sabe que a função é 21 menos 4 cosseno de πt sobre 12. Perfeito? E aí, vamos nessa, né? Para resolver a questão, passa o 21 para o outro lado, então vai ficar 23 menos 21 igual a menos 4 cosseno de πt sobre 12. Quanto que é 23 menos 21? Dá 2, né? 2 é igual a menos 4 cosseno de πt sobre 12. Esse menos 4 passa dividindo, então vai ficar assim, ó. Menos 2 quartos igual ao cosseno de πt sobre 12. Menos 2 quartos e menos meio é a mesma coisa. Menos meio é igual a cosseno de πt sobre 12. Parou? Ou seja, travamos a nossa resolução em saber que o cosseno de πt sobre 12 tem que dar menos meio. E agora, galera, a gente vai ter que voltar lá no ciclo trigonométrico e estudar um pouco mais sobre o caso, né? É um estudo rápido, mas é um estudo. Olha só. Você conhece o ciclo trigonométrico, sabe o que é para cosseno. Então é o seguinte. Você sabe que o cosseno de 60 graus é meio. Você sabe disso? Só que eu não quero o cosseno sendo meio. Eu não quero esse valor aqui, ó. 60 graus. Aqui, meio. Eu não quero esse 60 graus para dar meio. Eu quero que dê menos meio. Ora, para dar menos meio, vai ter que estar para o outro lado. Se vai ter que estar para o outro lado, vai ter que estar aqui, ó. Vai ter que ser esse ângulo, porque daí a medida vai ser menos meio. Qual é o ângulo? Você concorda que é 120 graus? Sim, 120 graus. E depois? Depois tem outro cara aqui para baixo, né? Que é exatamente quanto? 240 graus. Por que 240 graus? Aqui falta 60, aqui passa 60. Então, 120 graus, você concorda que é 2π sobre 3 radiano? Ó, professor, mas por que 2π sobre 3? Ora, 2 vezes 180 dá 360. Quando você dividir por 3 vai dar 120 necessariamente. Ah, mas se eu não soubesse, olha, se você não soubesse, você ia ter que pensar assim, ó. Π radiano é 180 graus, 120 graus seria x radianos. Faria a conta e daria 2π sobre 3. O outro ângulo que também tem cosseno menos meio é o ângulo de 240 graus. Por que 240? Assim como aqui é quanto falta para 180, aqui é quanto passou de 180. E aí, pelo mesmo motivo, né? Se você apagar aqui, ó, e colocar 240, você vai concluir que vai dar 4π sobre 3. Muito bem. Então, tá aí, essa é a história, 4π sobre 3. Aí você fala assim, mas o que isso tem a ver com o fato da temperatura lá? Ora, você sabe que o cosseno é menos meio nesse ponto e nesse ponto. Então, para apagar a luz da questão, você vai pensar comigo o seguinte.
cosseno é menos meio. Para que o cosseno seja menos meio, esses cidadãos aqui, ó, tem que ser 2π sobre 3 e 4π sobre 3. Então, para concluir a resolução, nós temos o seguinte, ó, πt sobre 12 tem que ser 2π sobre 3. Aí nós garantimos o resultado menos meio, ou o quê? πt sobre 12 tem que ser igual a 4π sobre 3. É normal, é usual usar radiano como unidade de medida, tá? Então sempre vai aparecer o π e sempre, na maioria, sempre, né? Que de problemas práticos ele some. Aí, ó, π some. Então vamos lá, me ajuda aí, ó. O 12 passa multiplicando, então vai ficar t igual a 2 vezes 12 sobre 3. 2 vezes 12 sobre 3, 2 vezes 12 ainda é 24, e 24 dividido por 3 ainda é 8. E aqui, o 12 também vai passar multiplicando, então vai ficar t igual a 12 vezes 4 dividido por 3. Como 12 dividido por 3 é 4, e 4 vezes 4 dá 16. Muito bem. Concluímos que t é igual a 8 e t é igual a 16. A última coisinha, né, que se pode errar, e aí seria um grande pecado você errar, né, é você não se atentar ao fato, dá uma olhadinha lá na tela, que o tempo é medido em horas. Beleza, você achou 8 horas e 16 horas. Olha isso aqui, ó. A partir das 6 da manhã. Ou seja, a resposta do problema não é 8 e 16. A resposta é a partir das 6 da manhã se passam mais 8 horas e a partir das 6 da manhã se passam mais 16 horas. Pergunto, né? 6 da manhã com mais 8 horas, você concorda que vão ser 2 horas da tarde? E 6 da manhã com mais 16 horas vão dar 22 horas. Ou seja, passado 8 horas e passado 16 horas, a temperatura é 26. Que horas do dia que é? 2 da tarde e às 22 horas. Perfeito? Então, essa é a situação para resolver o problema prático. Você usa toda a ideia do ciclo trigonométrico, de seno, cosseno e tudo mais. Olha, a aula 15, sem dúvida, é a aula mais importante para falar de seno, para falar de cosseno. São situações muito interessantes. Dá uma olhadinha, experimente resolver o exercício. Não deixe de resolver o exercício da aula 15, tá certo? Na próxima aula vamos falar um pouquinho sobre tangente e resolver mais alguma coisa envolvendo gráfico daí, tá certo? Um ótimo estudo a todos, encontro você na aula 16. Até mais, tchau, tchau!